Afinal, com qual lei de proteção de dados o teu site WordPress deve estar em conformidade? Neste vídeo aqui, a gente vai fazer uma análise das diferenças de tudo aquilo que realmente é importante na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, assim como também o RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia. E aí, baseado nessa análise, a gente vai ver com qual de fé e fato o nosso site precisa estar em conformidade para evitar qualquer tipo de penalidade. Embora a LGPD e o RGPD tenham um objetivo único, que é a proteção de dados em si, só que em locais diferentes, é muito importante que você entenda essas diferenças. A primeira diferença entre uma e outra é a abrangência geográfica. O RGPD se aplica a todas as empresas e organizações que coletam dados de pessoas lá da União Europeia, independentemente da localização dessa empresa. Se ela processa dados da União Europeia, mas tem sua sede lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou aqui no Brasil, ela precisa estar em conformidade com o RGPD. E aí é muito importante lembrar das aulas de geografia. A União Europeia, ela é um bloco econômico, ou seja, não é um único país, são vários países que integram esse bloco. Agora, a LGPD, ela também se aplica a todas as empresas e organizações que processam dados de indivíduos que estão no Brasil, independente da localização. Então, na União Europeia, a gente tem vários países, enquanto aqui no Brasil, a LGPD só se aplica a um, mas ambas têm o mesmo objetivo. E a segunda diferença aqui é quais são as autoridades de fiscalização. No caso do RGPD, a autoridade competente para fazer essa fiscalização é a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, juntamente com cada autoridade de cada país que fazem parte desse bloco. Então eu tenho uma autoridade geral e eu tenho uma autoridade micro, com cada país integrante desse bloco econômico. Já aqui no Brasil, a autoridade competente para fazer essa fiscalização é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela atua, como o próprio nome diz, aqui no Brasil. Um outro ponto muito importante que você precisa prestar atenção é a diferença entre idade de consentimento. Enquanto o LGPD tem uma classificação, o RGPD tem uma outra. Vamos ver na prática o que cada um descreve essa idade mínima de consentimento. O RGPD, ele estabelece 16 anos para a idade mínima de consentimento. Agora, como é um bloco econômico, é importante que todos os países membros aceitem essa idade, mas eles têm a opção de reduzir de 16 para até 13 anos a idade de consentimento. Agora, a LGPD, por outro lado, aqui do Brasil, ela estabelece uma idade única, que é o consentimento válido para pessoas a partir de 12 anos de idade. Então, lá eu tenho de 16 para 13, aqui no Brasil, 12 anos já é considerado um consentimento válido. E um ponto muito importante, esses 12 anos, ao contrário do bloco econômico lá da União Europeia, não pode ser mudado por estados ou municípios. 12 anos é aquilo que é definido em lei. Cara, é muito importante que a gente fale sobre sanções e penalidades, porque o tema desse vídeo em si, ele é voltado para que tu não tenha, por exemplo, o teu site do WordPress processado por qualquer pessoa aí da internet ou do mundo. Então, entender as sanções e as penalidades é muito importante para que você possa até se defender de futuros processos. As sanções lá do RGPD, elas acontecem por multas de até 20 milhões de euros, ou 4% do faturamento global da determinada empresa. Então presta muita atenção para a gente entender isso aqui. Vamos supor que tem uma empresa que ela arrecada 20 milhões por ano. 20 milhões de euros por ano. Então, 4% desse valor não equipara a 20 milhões, porque ela já recebe 20 milhões. Então, nesse ponto, ela vai ter que pagar, se ela pegar a multa máxima, 20 milhões para essa pessoa que ela teve o dado vazado. Agora, vamos pegar uma outra que recebe anualmente 800 milhões de euros. Nesse caso, essa empresa terá de pagar 4% de 800 milhões de euros, porque 4% da receita global dela passa dos 20 milhões. E a lei define que o que for maior paga para a pessoa. Então, se a empresa recebe 20 milhões, 4% é muito abaixo de 20 milhões. Então, ela paga 20 milhões. Agora, a empresa recebe 800 milhões, 4% passa de 20 milhões. E ela é obrigada a pagar ali mais de 20 milhões, nesse caso. Agora, a LGPD, por outro lado, ela estabelece um teto, não se passa dele, que é 50 milhões de reais. A empresa pode pagar mais ou menos dependendo da multa, mas o teto não se passa de 50 milhões de reais. E agora a gente entra de fé e fato no ponto que eu queria te contar nesse vídeo, que é a extraterritorialidade, ou seja, onde que vai ser válido ambas as legislações. E aqui a regra é o seguinte:
toda empresa que tiver contato com empresas da União Europeia cai no RGPD. E vice-versa. Todas as empresas de fora do Brasil que tenham contato com empresas sediadas aqui no Brasil caiam na LGPD. Resumindo a pergunta do início do vídeo, qual dessas legislações do meu site WordPress deve estar em conformidade? Eu recomendo, obviamente, que esteja em conformidade com ambas as legislações, porque é aquela coisa, o prevenido morreu de velho. Assim como o RGPD, a LGPD, ambas estabelecem diretrizes, regras de compartilhamento, de transparência, de consentimento de dados, enfim, muitas coisas estão dentro dessas legislações. E o principal disso é que toda a responsabilidade recai sobre as empresas que processam esse dado. Então, se você faz coleta de dados dentro do seu site, a culpa de qualquer coisa não é da pessoa por ter deixado o dado, é totalmente tua. E aí, pensando nisso, é muito importante que você esteja ciente do que pode acontecer e do que não pode acontecer, para que não tenha, por exemplo, ali abuso de autoridade ou coisa do tipo, para que você não seja lesado por alguma razão. Enfim, é importante que você tenha noção dessas legislações e o que elas podem acarretar para você. E aí, diante dessas complexidades que a gente falou sobre dar transparência, fazer isso e aquilo, proteção de dados, enfim, é muita coisa para você dar conta. Eu sei que é quase impossível que você crie uma política de privacidade, um termo de uso que esteja em conformidade concomitantemente com ambas as legislações. E é por isso que existe já um plugin que faz isso de forma automática, sem você precisar escrever nada, porque ele já está baseado no RGPD e na LGPD. Esse plugin consegue criar automaticamente a tua política de privacidade, livrando assim, digamos, né, de qualquer processo futuro. O nome do plugin é o WP RGPD Pro. Ele cria, como eu falei, a tua política de privacidade e consegue tratar melhor os dados das pessoas que entram dentro do teu site. E o melhor é que ele está em conformidade tanto com o RGPD quanto a LGPD. E aí, como eu disse novamente, tudo de forma automática. Aqui na descrição tem um link para você adquirir esse plugin, tá? Ele é um plugin premium, a gente sabe que não existe almoço de graça, uma pessoa teve que pesquisar, teve que parar a vida para entender as duas legislações e com isso criar esse plugin. O link vai estar aqui na descrição, basta você clicar, conferir e ver se realmente vale a pena, se você adquire um plugin ou paga 20, 50 milhões aí de reais em multa. Eu sei que é muito delicado essa questão de política de privacidade de termo de uso, ainda mais depois que saiu essa nossa lei, né, a LGPD, então tudo se intensificou muito mais. Pessoal, para não me alongar muito, o link está aqui na descrição, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu qualquer parte dessas leis, pode comentar aqui abaixo a sua dúvida que eu vi o mais rápido possível responder o teu comentário. Se você quiser deixar o seu feedback também, alguma coisa que aconteceu com você, tá livre aí abaixo, basta deixar e engajar as pessoas para que tomem muito cuidado com essa política de privacidade e termos de uso. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder absolutamente mais nada que eu soltar por aqui. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado, fica bem com Deus, abração, fui!